Polêmica sobre o modo de votação aquece as eleições na universidade. Nova lei de resíduos orgânicos passa a responsabilizar as fábricas pelo destino do material que produzem. A Feira é das Crianças. Venda de livros infantis aquece a Feira do Livro. Está começando o Fabico Atualidade. Fique com a gente. Acontece nessa semana as eleições para o Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O impasse seria em torno do modo de votação utilizado pelos estudantes, provocando polêmica entre as chapas. Cerca de 23.800 alunos estão habilitados a escolher a diretoria executiva do DCE e representantes discentes nos conselhos e câmaras da universidade. Neste ano, as urnas de pano dão lugar a eleições eletrônicas presenciais, o mesmo sistema adotado na consulta para o reitor da universidade. É justamente o método utilizado na votação que vem causando a maior polêmica. Uma antiga reivindicação de muitos estudantes, o pleito via portal do aluno, foi descartado, para a satisfação de alguns e a decepção de outros. O método do portal do aluno, ele permite que o estudante possa votar da sua casa, possa votar do seu trabalho, possa votar de uma lan house. A urna eletrônica não. A urna eletrônica dificulta o processo democrático. Por isso nós somos contra ela e mais ainda a urna de pano. A urna de pano para a nossa chapa é inadmissível. Esse ano, 2010, agora está sendo marcado por um novo processo de eleição. Vão ser urnas eletrônicas presenciais, né, o que garante muito mais legitimidade, que não vai ser urna de pano, não tem problema de serem roubadas, como aconteceu já em muitas eleições, não só aqui na URGS, como em outros lugares. Não tem nenhuma garantia que a pessoa que põe o seu número, sua senha, seja ela mesma que esteja votando, que não esteja ninguém do lado dela dizendo em quem votar. A posição da nossa chapa em relação à metodologia das eleições é totalmente a favor do portal do aluno. A gestão passada lutou bastante por adotar esse método que a gente considera o mais democrático possível e sem a chance de ocorrerem fraudes, né? A chapa 1 estava defendendo que fosse pelo portal do aluno. E esse processo a gente é completamente contra, até o estatuto diz que o voto tem que ser presencial e é ilegal, então pela internet seria ilegal. E esse sistema de urnas eletrônicas é bem mais seguro, é presencial e funcionou muito bem. A orientação ideológico-partidária ainda é um dos motes das eleições. Enquanto isso, o programa das chapas é pouco discutido. Que só com o debate de propostas e querendo o debate, estando aberto para o debate, é que realmente as propostas podem evoluir, né? E assim, independente de quem é o vencedor, tendo debate sobre propostas, todos acabam saindo ganhando. Pesquisa indica que os brasileiros estão devendo mais. Segundo especialistas, o cartão de crédito é o novo vilão do orçamento doméstico. Um levantamento feito pela Serasa indica que o índice de inadimplência do consumidor aumentou 1,8% em outubro. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 16,9%. Segundo economistas, o grande responsável pelo endividamento é o cartão de crédito, que demonstrou um aumento de 3% nas dívidas de outubro. Já a devolução de cheques sem fundo diminuiu e alcançou o menor valor registrado desde janeiro de 2005, o que demonstra uma mudança de comportamento do consumidor, que utiliza cada vez mais o cartão de crédito. Apesar do aumento da inadimplência, o índice não afetará a economia a curto prazo, já que existe um crescimento recorde do emprego formal e uma parcela maior de brasileiros receberá o 13º salário. A maioria das dívidas deve se regularizar neste final de ano, e a expectativa é de que até o início de 2011 a situação se estabilize. E agora vamos saber as notícias do tempo e do trânsito ao vivo com a repórter Júlia Picheco. Bom dia, Júlia. Temos boas notícias para os telespectadores do Fabico Atualidade? Bom dia, Annelise. Temos uma boa notícia sim. O sol volta a brilhar em todo o estado, interrompendo esse período de chuva e de umidade. E os motoristas devem ter cuidado, viu? Está em meia pista BR-101 em terra de areia. O fluxo teve que ser interrompido devido ao acúmulo de areia na rodovia. A polícia rodoviária já está no local. Uma massa de ar frio vinda do sul faz com que as temperaturas no estado não passem da casa dos 25 graus. Na região de Santa Maria, o tempo deve ficar úmido e algumas precipitações podem acontecer no litoral norte e na serra. Obrigado, Júlia. Uma exposição internacional trouxe para Porto Alegre 81 estátuas de vacas feitas por artistas locais com as mais diferentes técnicas.
Mas nem o caráter cultural da exposição afastou as estátuas da ação de vândalos, que dia após dia depredam o patrimônio público da cidade. Ver cavalos e animais de estimação frequentando os parques e praças de Porto Alegre já é comum para os moradores da cidade. Agora, as ruas da capital contam também com outros frequentadores que estão chamando a atenção. Desde 8 de outubro, 81 estátuas de vacas estão espalhadas pela cidade, compondo a Cow Parade, uma exposição beneficente. Porto Alegre não é a primeira a receber a exposição. Ela já passou por 55 cidades do mundo inteiro. Porém, a capital gaúcha é pioneira em um quesito. É a primeira cidade em que as vacas foram depredadas. Uma estátua foi roubada na primeira madrugada da exposição. Outras foram pichadas ou queimadas. O vandalismo, infelizmente, já se tornou comum para quem passa pelas ruas de Porto Alegre. Orelhões, muros, lixeiras e paradas de ônibus são alvos fáceis. Nem o Instituto de Educação Flores da Cunha escapou da ação dos vândalos. Também próximo ao Instituto, essa parada de ônibus foi quebrada e um monumento ao lado da escola está pichado. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, são danificadas em média 5 lixeiras por dia em Porto Alegre. O custo do conserto de cada lixeira é de cerca de R$20 e de um equipamento novo, R$ 150. Conforme a empresa pública de transporte e circulação, são danificadas em média 3 ou 4 paradas de ônibus por semana na capital. O vandalismo, portanto, custa caro aos cofres públicos. Me parece que a questão central é a questão de que aquilo que é público foi historicamente constituído a partir de interesses privados, o que não permite que as pessoas tenham a noção do espaço público como algo sob sua responsabilidade. Vale lembrar que a exposição já chegou ao fim e as vacas leiloadas bateram um recorde de arrecadação entre as cidades do país. Os cerca de R$1.300.000 arrecadados serão revertidos para instituições de caridade. A seguir, a mudança trazida pela nova Lei de Resíduos Sólidos. Veja também, Olimpíadas Universitárias trazem novos talentos para o esporte gaúcho. Voltamos logo após o intervalo. A nova Lei de Resíduos Sólidos, aprovada pelo Congresso Nacional, traz mudanças na forma de tratar o lixo. Agora, são as próprias empresas responsáveis por dar um destino ao material que é descartado pelo consumidor. Que horror. Baterias e celulares que não usa mais? E aquelas embalagens de plástico e vidro? Você descarta no local correto? Pilhas, tem aqueles papapilhas em tudo quanto é canto. Lâmpada eu também não faço ideia. Eu tenho uns 3 celulares assim podres que até hoje estão arquivados lá em casa. E pilhas e lâmpadas eu jogo no lixo comum. Depois de mais de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, uma lei aprovada neste ano promete mudar esta realidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos responsabiliza as indústrias pelo resíduo que seu produto vai gerar. A Política Nacional de Saneamento, em 2007, organizou como é que se dá a prestação de serviço. E vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12305, que vem a organizar a sociedade para poder fazer o serviço de coleta e destinação dos resíduos. A chamada logística reversa obriga os produtores a recolherem e a reciclarem aquilo que não serve mais para o uso. Até hoje, a indústria colocava o produto na rua e a prefeitura era quem tinha que implantar um sistema de coleta seletiva, com custos para o município. Com a nova lei, essa despesa passa a ser do produtor. Segundo dados do IBGE, atualmente cerca de 900 cidades mantêm a coleta seletiva no Brasil. No entanto, algumas prefeituras continuam a construir e a usar os lixões para o descarte do resíduo. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que consumidores e comerciantes também têm que colaborar para que o sistema funcione. Na Europa já funciona. Por que só pode funcionar nos países de primeiro mundo? Por que aqui não pode funcionar? A gente acredita que vai funcionar. Saúde e qualidade de vida dependem de uma alimentação saudável. Nesse caso, os alimentos orgânicos podem ser uma boa opção na hora das compras. E o preço desse tipo de produto pode ser mais barato do que você imagina. A busca por um estilo de vida saudável e o comprometimento com a sustentabilidade atraem consumidores no mundo inteiro. O mercado de alimentos orgânicos cresce de 30% a 50% ao ano mundialmente. Por que o senhor prefere os alimentos orgânicos? Ora, por causa da falta de inseticidas,
por ser orgânico é natural, né? Então a gente dá uma preferência por isso. Os alimentos orgânicos são produzidos em um sistema sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Os produtores também valorizam e protegem as espécies animais. Além disso, os trabalhadores têm de ter a carteira assinada e regulamentada para a produção de alimentos naturais. O preço de alimentos orgânicos ainda é mais caro que os convencionais, mas os produtos costumam ser mais baratos em feiras agroecológicas do que em supermercados, pois são vendidos diretamente pelo produtor. Algumas coisas, como a laranja, por exemplo, são muito mais baratas, então vale a pena comprar aqui. Como é mais saudável, né, a gente procura comprar, né? Caso faz bem para a saúde. Ainda existe alguns produtos que são mais difíceis de produzir e isso às vezes faz com que o produto seja mais caro. A agricultura familiar destaca-se na produção de alimentos orgânicos. No Rio Grande do Sul, são 4.000 produtores. A pessoa que está assistindo questiona, mas é um pouquinho mais caro. Quando tu conhece o produto, tu realmente confia nele, que tu sabe que ele vai te gerar vida, o consumidor tem que questionar isso também, saber se ele está se alimentando realmente com qualidade e não olhar tantos preços, porque quando tu adoece, tu não olha preço. A Feira Ecológica do bairro Menino Deus, que você viu aí na reportagem, acontece às quartas-feiras à tarde e aos sábados pela manhã, na Avenida Getúlio Vargas, 1384, em Porto Alegre. O tradicionalismo tem lugar nas ruas de Cachoeirinha. Durante todo o mês de setembro, membros de CTGs e admiradores da cultura gaúcha celebram a indumentária, a gastronomia e a música típica do estado. Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, iniciou neste domingo a 24ª Ronda Crioula. O evento mais popular da cidade contará com apresentações de invernadas, oficinas de chimarrão, montaria e bailes. Durante todas as noites haverá shows com os principais nomes da música tradicionalista do Rio Grande do Sul, como Tranco Monarca, Luiz Marenco e Os Serranos. É uma grande oportunidade de incentivarmos essa questão cultural como forma também de educação, como trato contra as drogas, contra aquelas atitudes que são danosas para a sociedade. O acampamento é no CTG Rancho da Saudade e segue até o dia 20 de setembro. Competições universitárias são importantes para revelar novos talentos. Atletas gaúchos disputam medalhas em São Leopoldo, já sonhando em representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Atletas olímpicos surgem assim, em categorias de base, de pequenos clubes, em escolinhas, em quadras de universidades. Após muito treino, esforço e dedicação, alguns chegam às seleções olímpicas. A participação gaúcha em Jogos Olímpicos começou em 1920, com Dario Barbosa, no tiro livre. Hoje, uma das revelações gaúchas é a nadadora de 20 anos, Bettina Martins Lorsreiter. Bettina compete nas provas de 100 até 1.500 metros livres e no nado livre. Minhas expectativas são bem grandes assim, para as próximas Olimpíadas e é um grande sonho assim, de qualquer atleta. Assim como Bettina, outros tantos atletas buscam espaço para mostrar seu trabalho. A Copa Unicinos de São Leopoldo, que acontece todos os anos, é uma oportunidade para os atletas universitários aparecerem no cenário esportivo. De 21 a 24 de outubro, 1.500 atletas participam do evento. São 23 instituições do Brasil, Chile e Uruguai. Futebol, vôlei, basquete, rugby, handebol são algumas das modalidades praticadas aqui. A Copa tem como objetivo o fomento da atividade esportiva na universidade, tem como intenção o intercâmbio da juventude universitária que pratica alguma modalidade esportiva. Sinal de que o Brasil e o Rio Grande do Sul possuem muitos atletas que podem representar o país nos próximos anos. Em instantes, as crianças têm espaço garantido na tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Confira também um pouco da história da Praça da Alfândega e saiba tudo sobre as reformas que acontecem no local. A próxima legislatura da Assembleia Gaúcha tem um percentual de 40% de renovação. Além disso, nós teremos mais deputadas mulheres, são 8 parlamentares. Outro detalhe que chama a atenção é o percentual de políticos com herança política da família, que é o caso de Juliana Brizola, Lucas Redecker e Marcelo Moraes.
A Feira do Livro, que acontece todos os anos em Porto Alegre, tem espaço garantido para as crianças. Os livros infantis são responsáveis por boa fatia do mercado editorial e ainda estimulam a disseminar a cultura e a informação entre os mais jovens. O livro é uma importante fonte de conhecimento e diversão para qualquer idade, mas é na infância que o hábito da leitura começa a ser incentivado. A leitura, nos últimos anos, tem sido muito focada, né, pelas escolas, pelo governo. Existem programas de leitura importantes, né, que estão comprando livros para distribuição gratuita nas escolas públicas, incentivando os professores, incentivando os alunos a lerem. Por que tu acha que é importante a leitura? Porque estimula o nosso cérebro. E é divertido. É muito bom tu ver o interesse dos teus filhos, o interesse deles, pessoal, não influenciado, né, mas pessoal. Isso é muito assim gratificante pra gente que é pais. A importância de descobrir outras formas de pensar, né, e de conhecer e de se relacionar, porque a leitura ela é particular. Então a criança, durante essa infância, durante essa juventude, ela começa a encontrar nos livros a resposta para muitas coisas, né? Tanto nos clássicos como a literatura mais contemporânea, ela vai se identificar. Com o olhar voltado aos pequenos leitores, a Feira do Livro proporciona um espaço de descoberta. As mais de 7.000 pessoas que circulam aqui no Cais do Porto podem aproveitar as novidades das bancas e as atividades lúdicas até 15 de novembro. Isso aqui ficou muito legal porque tu vem com eles, assim, é uma coisa para eles. Sabe? Tu vem, tu acha o que eles querem, é tranquilo, né? Tá bem desenvolvido. Eu adorei isso aqui, muito bom. Muito bom. Da primeira vez que a feira se realizou no Cais para agora, eu acho que só tem se mantido e tem se reforçado, eu acho. Na verdade, tem aumentado o número de atividades e se qualificado, né? Tem contação de história, tem a inserção das escolas indo lá para fazer atividades, né? Com a sua comunidade escolar, muito autógrafo, muita interação. É a formação do leitor, né? Eu acho que a feira conseguiu perceber isso, porque não adianta pensar no leitor adulto se nós não pensarmos no leitor criança, que é ele que vai fazer. Ele vai estar lá do outro lado da praça, na praça, daqui a uns anos. E esse investimento tem que começar aqui. E a Feira do Livro chegou ao fim neste final de semana. Com o encerramento, é hora de fazer um balanço do público e dos livros vendidos durante todos os dias de evento. Uma sexta-feira do livro de Porto Alegre obteve um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Contando com 155 expositores, de 29 de outubro a 15 de novembro, foram contabilizados 411.519 livros vendidos. A circulação na feira foi intensa. Estima-se que 1.700.000 pessoas tenham passado pelo evento. A programação para educadores contou com 236 ações, totalizando um público de 87.616 pessoas. Em 2010, a maior feira de livros a céu aberto das Américas foi declarada Patrimônio Imaterial da cidade pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural da capital. E por falar em Feira do Livro, no centro da cidade, tapumes chamam atenção para as reformas na histórica Praça da Alfândega. No coração da cidade, uma praça carrega a história dos porto-alegrenses. Ela surgiu no final do século XVIII como área de comércio vinculada ao porto fluvial da cidade, mas foi perdendo a sua configuração original ao longo dos anos. No início do século XX, a Praça da Alfândega se tornou o grande ponto de encontro da capital. Até muito pouco tempo, até a década de 60, 50, passavam automóveis, né, na 7 de setembro, no meio da praça, eram duas praças. Então foi se construindo um jardim, mudança de conceito mesmo, né? De um lugar de comércio para um jardim público. Então uma praça que foi planejada para esse sentido. Ela era o passeio público de Porto Alegre, aqui as pessoas vinham, as pessoas se encontravam, os namorados se encontravam, as famílias vinham com as crianças. A partir da década de 70, o local deixou de ser visto como espaço de lazer da população. Esse projeto de jardim público ele se perdeu com o tempo, principalmente em relação à questão desses arbustos que cresceram muito. A praça ficou densa, ela não conseguia mais pegar sol,
na praça era densa, muitos espaços também, as pessoas não circulavam, né? Até em função da segurança, do medo, do adensamento ali da vegetação. Mas a praça está mudando novamente. O programa Monumenta do Ministério da Cultura realiza obras de recuperação do patrimônio histórico no centro da cidade. Aqui na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, a proposta é devolver ao local a arquitetura de 1924. O novo projeto prevê mais espaço para os antigos jacarandás, característicos da praça. O principal objetivo da reforma é aumentar o espaço de circulação de pedestres. Os prédios históricos no entorno foram restaurados. Os canteiros estão sendo redesenhados e as passarelas cobertas de pedras portuguesas. Também a iluminação pública à noite vai ser dobrada, então a praça vai ficar muito mais clara também a partir do fim da tarde, né? Bancos estão sendo restaurados. As antigas luminárias estão sendo todas restauradas, não vai se perder nenhuma, vão ser acrescentadas novas luminárias. As obras devem terminar antes da Feira do Livro do ano que vem. A expectativa é de que os porto-alegrenses tenham de volta um ambiente arborizado, onde o cotidiano se encontra com a história. E o Fabico Atualidade vai chegando ao fim. Tenha um bom dia. Bom dia. Música